Hoje eu quero trazer para vocês como a prática, o processo de ativação despertada Kundalini pode ajudar na liberação de traumas e bloqueios emocionais dentro do nosso mais profundo inconsciente. Primeiramente, nós temos que entender que trauma não é exatamente um acontecimento grande, catastrófico. Não. O trauma, ele pode ser muito pequeno, algo que a gente nem considera que foi traumático, mas para o nosso corpo e para a nossa mente causa um bloqueio, causa uma ruptura. E quando a gente passa por alguma situação traumática, seja ela pequena ou grande, não importa, o nosso corpo ele reage. Então, quando acontece alguma situação onde você se sente desconfortável, o seu corpo ele tem uma reação. E a reação dele é de defesa. Ele entra num estado de sobrevivência. E quando isso acontece, o seu corpo, o que que ele faz? Quando você cai numa situação desagradável, numa situação desconfortável, você se fecha. Você cria uma... Sabe aquelas situações que às vezes você se percebe que na mesma hora cria uma grande tensão nos seus ombros, dá uma pontada assim na sua cabeça. Tudo isso vai sendo guardado no inconsciente. E são coisas muito pequenas, coisas que às vezes a gente nem imagina que pode ter causado um estrago tão grande. Então, como o nosso corpo guarda essa informação, porque ele se fecha, ele cria uma tensão. Quando cria essa tensão no nosso corpo, é como se na nossa musculatura, em cada milímetro do nosso corpo, acontecesse uma quebra de passagem. É como se criasse um nó, sabe, no nosso corpo físico. E aí cria esse nozinho, e aí a nossa energia vital no nosso corpo físico, ela não consegue passar por esse nozinho que foi criado. Então, quando a gente faz a prática da Kundalini, a gente consegue desfazer esse nó. E aí a energia passa com mais fluidez. Na questão da nossa mente inconsciente, é como se fosse um disco. Se você for uma pessoa muito jovem, você nem sabe o que é um disco. Mas se você tiver aí os seus 30 a mais, você vai lembrar disso. Lembra do disco de vinil? Que a gente colocava aquela agulhinha para ele girar? Pode ser o CD também, tá? Funciona da mesma forma. Qualquer arranhadinho, qualquer ruptura que acontecesse nesse disquinho, o que acontecia com aquela música? Você não conseguia mais ouvir a música. E ela ficava empacada, empacada, empacada. E ficava naquele, repetindo o mesmo verso da música, e o disco não circulava mais, o CD não tocava mais aquela música. Você lembra quando isso acontecia? Entenda sua mente exatamente dessa forma. Então, quando existe um trauma, quando existe um bloqueio emocional, quando existe um bloqueio mental, você pode estar tentando resolver alguma coisa na sua vida e você não consegue sair do lugar, você não consegue passar daquele ponto. Você está sempre no quase. Nossa, quando eu quase alcanço isso, parece que a minha vida volta. Ou então, você sempre cai no mesmo tipo de emprego. Você sempre cai no mesmo tipo de relacionamento. Relacionamento, você começa um relacionamento e depois você percebe que, meu Deus, eu tô caindo de novo nesse tipo de relacionamento. Ou qualquer situação, eu caí de novo nessa situação, eu tô vivendo isso de novo, por quê? Porque existe uma ruptura, existe um bloqueio emocional, um bloqueio mental, que pode, inclusive, ter sido desencadeado na sua infância. E você nunca vai saber o que é. Você não tem condições de lembrar de tudo que aconteceu na sua infância. Então, o que a prática da Kundalini faz? Ela faz um verdadeiro mergulho no seu inconsciente. É como se você tivesse uma caixinha preta de avião ou uma caixinha de Pandora, onde a prática da Kundalini é tão profunda, mas tão profunda, que ela vai acessar lugares quase que inacessíveis. Algo que uma terapia tradicional só de conversa não acessa. Às vezes uma hipnose
não acessa, porque está de trás do de trás do de trás. É algo que está engavetado, que está embaixo do tapete. Você não vai conseguir acessar de uma maneira simples. Então, a prática da Kundalini, ela vai muito mais fundo do inconsciente. E o mais incrível, como ela também atua no corpo físico, fazendo essa liberação das rupturas que aconteceram no nosso corpo físico e que também acontece no nosso disco ali, que grava as informações, como ela vai passando ali, fazendo uma limpeza, fazendo uma ressignificação e uma reestruturação, não necessariamente você vai acessar a memória. Às vezes, durante o processo da Kundalini, pode te vir uma vontade muito grande de chorar, de gritar, de se espernear, de xingar. Pode vir essas reações muito fortes que você nem sabe por quê. Nossa, mas eu dei um baita grito, eu chorei a beça, mas eu não vi nada, na minha tela mental não apareceu nada, eu não acessei nenhuma memória. Porque a prática de ativação da Kundalini, o mais incrível é que você não precisa reviver os seus traumas. Você não precisa reviver as suas angústias. Você não precisa acessar a memória para que a prática da Kundalini traga uma liberação e uma ressignificação dessas memórias. Simplesmente aquilo que não te pertence, aquilo que está atrapalhando a sua vida, que está bloqueando a sua vida, que está te impedindo de andar para frente, seja culpa, mágoa, medo, ressentimento, tudo isso a Kundalini faz uma limpeza e uma ressignificação. E não necessariamente você precisa saber o que é. O importante é liberar. Não tem por que você acessar uma memória ruim se a única coisa que você precisa é liberar o sentimento que está envolvido sobre aquela memória. Então, às vezes, no passado, pode ter coisas muito pequenas que você nem imagina que o seu corpo pode ter registrado como um trauma, registrado como um mecanismo de defesa. São coisas muito pequenas, que a gente hoje em dia tem aquela palavra assim, nossa, esse negócio me gerou um gatilho, e aí a pessoa tem uma reação absurdamente mais forte, uma reação desproporcional. Sabe quando isso acontece? Que acontece uma coisa muito pequena e as pessoas têm uma reação desproporcional? É por causa do trauma, é por causa da ruptura, porque essa ruptura causa um alerta e um estado de defesa, reação e sobrevivência. A pessoa entra no modo sobrevivência e ela age de maneira desproporcional, de maneira irracional sobre coisas que ela poderia ter levado numa boa. Então é por isso que eu sempre digo que a prática da Kundalini proporciona para as pessoas uma vida mais leve, mais fluida, mais próspera. Por quê? Todos esses bloqueios, todas essas rupturas, todos esses traumas que estão acumulados e aprisionados lá no mais profundo do nosso inconsciente e também no nosso corpo, deixando a gente travado, tenso, né, meio encapsulado assim para a vida. A gente deixa de ter fluidez na vida, a gente não tem fluidez no corpo, a gente não tem fluidez nos pensamentos, a gente não tem fluidez nas nossas emoções, a gente não tem inteligência emocional para lidar com os problemas do dia a dia e a gente acaba tendo essas reações desproporcionais para coisas muito pequenas. E a gente entra em brigas desnecessárias, a gente se magoa por coisas bobas. Então, quando a gente faz esse processo da Kundalini, fazendo toda essa ressignificação, é como se você estivesse tirando mochila de pedra. Sabe aquela sensação de que, tipo, nossa, cara, que peso, que fadiga, que negócio esquisito, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela agonia que você carrega, que você não sabe de onde vem, que às vezes você não consegue nem explicar por que você está agindo daquela maneira, por que aquilo te afetou daquela maneira, às vezes você não sabe. E muitas vezes você não vai conseguir descobrir, infelizmente, numa conversa, sabe, numa sessão de terapia de grupo, porque não está na mente, está no inconsciente, está no mais profundo do seu ser. E eu digo que está na alma, está lá, ó, aprisionado, plasmado na sua alma.
Então, é necessário soltar, é necessário limpar, é necessário ressignificar, tirar essas pedras, sabe? Se libertar das correntes do passado que você carrega, porque é impossível subir uma montanha, alcançar as suas metas, os seus sonhos e os objetivos. Como que você vai subir uma montanha se você está com uma mochila cheia de pedra? Como que você vai caminhar com leveza e fluidez na sua vida se nos seus pés tem um monte de corrente que te aprisiona no passado, se você carrega um monte de peso, se parece que tem um monte de elástico preso em você, que toda vez que você vai dar um passo adiante, toda vez que você vai conquistar alguma coisa nova na sua vida, fazer um movimento diferente, parece que alguma coisa te puxa para trás, como se você não tivesse o direito de conquistar as suas coisas, de ter relações saudáveis, de ser feliz, de ser leve, de ser próspera. Você tem sim o direito de ter uma vida leve, fluida, gostosa, próspera, ter relações saudáveis, conquistar os seus sonhos, ter empregos, trabalhos que ressoam com a sua essência, com a sua habilidade, com o seu potencial. Por isso que a prática da Kundalini é tão poderosa, porque ela vai em lugares muito difíceis de acessar. E o mais incrível, que a energia é tão inteligente, é tão inteligente. Tive um pequeno problema técnico, minhas ring lights simplesmente apagaram do nada e eu acabei perdendo a minha linha de raciocínio. Mas vamos lá, voltando. A energia ela é tão inteligente, a energia Kundalini, a prática da energia Kundalini, ela é tão inteligente, ela é tão poderosa, que ela vai exatamente nos lugares que precisa ir. Ela vai exatamente trabalhar nas rupturas que estão impedindo você de seguir em frente. E ela vai liberar isso. Ela vai liberar no seu corpo, nas suas tensões que estão atrapalhando ali a circulação da sua energia vital do seu corpo. E isso vai te trazer mais disposição, mais abertura, mais fluidez, vai elevar ali a sua libido. E toda a parte mental e emocional, ela vai abrir novos caminhos neurais na sua mente. Ela vai fazer você enxergar as oportunidades, ela vai despertar a sua criatividade, você vai ter capacidade de resolver os seus problemas com muito mais facilidade, com muito mais assertividade, você fica mais focado, você vai ter mais clareza na hora de tomada de decisão sobre algo que você precisa, não precisa, por onde você vai, por aqui ou por ali. E na ressignificação de sentimentos, ela vai deixando os sentimentos sabotadores, já falei deles aqui. Ela vai deixando os sentimentos sabotadores para trás, te deixando mais leve, te deixando mais aberto para a vida. Então, agora, né, que você chegou aqui no final do vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui no campo dos comentários o que você acredita que pode ter acontecido na sua vida, ou qual área da sua vida você percebe que você poderia ter ido mais longe? Você acredita que, nossa, eu gostaria de ter relacionamentos mais saudáveis, mas eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo ter relacionamentos mais saudáveis. Eu sempre caio nos mesmos problemas, eu sempre caio nos mesmos padrões. Ou então, se você está sempre trocando de emprego e você está sempre vendo que você cai no mesmo tipo de problema nos seus empregos, você acredita que o seu potencial, você merece um trabalho melhor, você merece um emprego melhor. Então, tudo isso pode ser rupturas, pode ser bloqueios emocionais, bloqueios mentais que estão impedindo você de chegar mais longe. E se você quiser a minha ajuda para começar um processo com a prática de ativação despertar da energia Kundalini, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato diretamente comigo. Lembrando que a prática da Kundalini pode ser realizada de forma online e de forma presencial, porque não sou eu que ativo a sua energia Kundalini, é você que faz isso. Eu só vou te guiar. Eu vou facilitar o seu processo. Por isso que as pessoas que trabalham com Kundalini são chamados de facilitadores Kundalini, porque quem ativa essa energia poderosa dentro de você é você. Eu só vou te ajudar. Eu vou ser o seu GPS, mas quem dirige o seu veículo, o seu carrinho aqui, é você.
Então, se você tem vontade de fazer um processo com a ativação despertada Kundalini, se você acredita que precisa sim deixar o passado para trás, ressignificar alguns sentimentos, trabalhar o medo, trabalhar a culpa, mágoa, ressentimento que você vem carregando e que você tem dificuldade de perdoar, de se libertar, a prática da Kundalini é para você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma curtida no vídeo, compartilha com alguém que você acredita que essa informação pode ajudar. Gratidão para você que chegou até o final e a gente se vê no próximo vídeo.